O Arquivo Histórico de hoje traz mais um relato histórico de uma cidade daqui do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje a cidade escolhida é a cidade de Pedro Gomes. Pedro Gomes é uma cidade daqui do estado do Mato Grosso do Sul. Os habitantes se chamam pedrogomenses. O município se estende por 3.651,2 km² e contava com 7.674 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 2,1 habitantes por km² no território do município. Pedro Gomes se situa a 48 km a norte-leste de Coxim, a maior cidade nos arredores, situado a 260 metros de altitude. O atual prefeito de Pedro Gomes se chama William Luiz Fontoura. A distância de Pedro Gomes à capital estadual Campo Grande é de 307 km e a distância de Pedro Gomes à capital federal Brasília é de 931 km. Os brávios índios caiapós habitavam uma vasta região do Brasil, mais especificamente em Mato Grosso e Goiás. Foram os primeiros habitantes de Pedro Gomes, desde as margens do rio Piquiri, do rio Correntes e do rio Taquari, todos em territórios pedrogomenses. Gervásio Rebelo Leite, em 1626, conta-nos que os caiapós ocupavam a margem direita do rio Paraná e eram o pior gentio daqueles sertões. No livro Pai Pira, Marley Cunha, ela relata a presença dos caiapós, noticiada por cronistas do século XVIII. Usavam os caiapós a incendiar a macega para tentar fazer perecer os brancos. O único meio de defesa consistia no fogo de encontro para se constituir um aceiro. Cabral Carmelo escreve em 1727: no Itapura apareciam os caiapós, o mais brávio de todos os gentios. Em Camapuã, Coxim e também a região de Pedro Gomes, tornava-se indispensável escoltar os escravos encarregados dos transportes no Varadouro. Sem tal precaução, seriam infalivelmente agredidos pelos caiapós. Eram as monções ou bandeiras que vinham de São Paulo, passavam por Coxim, Pedro Gomes, Rio Itiquira, conhecido então como Ponte de Pedra, e iam a Cuiabá. Os irmãos Leme Brás Domingues e seu irmão Pedro Leme, conhecido como Torto, em 1719, fugidos de São Paulo, chegaram à região de Cuiabá via Camapuã, Coxim. A região de Coxim começou a se tornar mais conhecida quando, em 1726, ali passou Dom Rodrigues César de Menezes, então governador da capitania de São Paulo, pois ali chegando assinou a concessão de 3 Sesmarias. Então, na sequência deste vídeo, vamos relatar mais detalhes sobre a história da cidade de Pedro Gomes, daqui do estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. A primeira nos sertões do rio Taquari, em 4 de março de 1727, a favor de João de Araújo Cabral. A segunda no rio Taquari, em 4 de abril, a favor do sargento-mor Manuel Lopes do Prado, e uma outra. A terceira no rio Taquari, a 31 de dezembro, a favor de Domingos Gomes Beliago. Esse último, unido a Antônio de Souza Basto, Manuel Caetano e padres Antônio de Moraes e José de Farias.
Em 1729, fundaram o Arraial do Beliago, à margem do rio Taquari, onde hoje a margem oposta se assenta Coxim, com a finalidade de socorrer as monções partidas de São Paulo para Cuiabá. Os viajantes com destino a Cuiabá, no Pardo, começavam a dar o sinal de perigo dos índios caiapós. Eram robustos e ágeis, armados de arco e flecha, que enfeitavam sobremodo traiçoeiros. Sabiam admiravelmente dissimular a presença na floresta, por pintarem de modo a ficarem com a cor do mato. Procuravam, sobretudo, atacar os pousos e acampamentos, onde não havia vigilância. Cardoso de Abreu, em 1783, informa. No Vale do Rio Pardo, aos caçadores perturbavam a presença dos índios caiapós, que, tendo perto o seu alojamento, andavam pelos campos diligenciando surpreendê-los. Eram os gentios os mais tiranos, cruéis e indômitos. No ano de 1838, aportaram os primeiros imigrantes na região, entre eles Antônio Teodoro de Carvalho, que se intitulava capitão do exército reformado e que se apossou de uma extensa grebas de terras, antes ocupada pelos índios caiapós e coroados. O primeiro habitante branco que se fixou no local, é de que se tem notícia, foi Antônio Teodoro de Carvalho. O arraial de Beliago pouco se desenvolveu e o destacamento militar no Piquiri foi elevado à freguesia em 1850, sendo Beliago incluído dentro dos seus limites. Devido às condições técnicas, esse destacamento foi criado no hoje município de Pedro Gomes, no local conhecido como Ponte Pedra, no Piquiri, antigo trájeto da rodovia Campo Grande-Cuiabá. Com o tempo, tudo se transportou para o outro lado do rio, sobre influxo trazido pelo pequeno destacamento militar ali sediado. Passou a ter o nome que os monçoeiros davam ao rio, que despejava no Taquari, ali perto, Coxim. Bem mais tarde, houve uma tentativa para se dar à povoação o nome de Herculânea, que por alguns tempos foi oficial, mas a tradição imperou e seu velho nome permaneceu. Mas a margem do rio navegável, com a estrada que ligou ao interior de Goiás, o arraial foi se desenvolvendo e em 1862 tomou o nome de Núcleo do Taquari, com a criação no lugar de uma colônia militar pelo governador da província, Herculano Ferreira Pena. Em abril de 1865, o núcleo é invadido por forças invasoras do Paraguai, tendo seu comandante, capitão Antônio Pedro, se retirado do povoado com a contingente de 125 pessoas, rumo ao norte do estado. Aos 8 de maio do ano seguinte, a notícia foi a ocupação chegou a Cuiabá, levada pelo cidadão Antônio Teodoro de Carvalho, morador em São Pedro, a 8 léguas do núcleo. São Pedro pertence ao município de Pedro Gomes. Ali posteriormente se instalou o pioneiro João Cerrou Camille. No livro 600 Léguas a Pé, o escritor Assir Vaz Guimarães faz uma narrativa brilhante desse período da invasão paraguaia a Coxim e ao território de hoje Pedro Gomes.
e da chegada da Força Expedicionária Brasileira a Coxim. O governo imperial determina em 1862 que na confluência do rio Coxim com o Taquari fosse fundada uma colônia militar. Antes, porém, já existia do outro lado do rio, à margem esquerda, a povoação do Beliago, fundada em 1729, que visava dar socorro às monções paulistas que iam e vinham de Cuiabá, partindo de São Paulo. Quando as forças expedicionárias ali chegaram, estava o povoado destruído pelos incêndios postos pelos paraguaios. Quando a Força Expedicionária Brasileira acampou em Coxim, juntando-se às primeiras forças goianas de voluntários, foi feita a recomendação de prover o local de pequena fortificação, tendo o engenheiro das forças promovido estudos e apresentado o projeto, muito embora não tivessem encontrado boas condições técnicas para ali levantá-la. No entanto, as forças, ao encetarem a marcha para Miranda, deixaram no acampamento 8 dos 12 canhões de calibre 4. 8 canhões que teriam feito falta à coluna nos combates do Apá. Esses canhões teriam sido conduzidos e assestados em local próximo de Tauá e da fazenda Santa Luzia, no Piquiri, conhecido por peças de que Rondon, ao passar por ali em 1902, disse: assim denominado em lembranças de um destacamento com algumas peças de artilharia organizado em Coxim. Esse local fica situado na região de Pedro Gomes, visconde de Taunaí, e alguns engenheiros exploraram os caminhos até o rio Piquiri. Pedro Gomes, visitando as fazendas de Antônio de Teodoro de Carvalho, seu irmão Luiz, que já estavam de volta às suas propriedades, tratando de recuperá-las do saque e incêndios que nelas tinham ocorrido quando por lá passaram os paraguaios. Ambas as propriedades se localizavam nas proximidades do Ribeirão Pedro Gomes, afluente do Piquiri. A casa de Antônio Teodoro de Carvalho serviu para Taunaí, que ali esteve com seus colegas engenheiros. Nela se inspirar e descrever a de Pereira no romance Inocência. Logo após a Guerra do Paraguai, começaram a chegar os pioneiros Pedro Peron, João Cerrou, Eugênia Fontoura, Dona Chiquinha, Pedro Severo, Raimundo Alves, conhecido como Raimundo Paraíba, e muitos outros que ali se fixaram e construíram família. Muito tempo depois, com a colonização do município, vieram os nordestinos, maranhenses, paraibanos, cearenses, pernambucanos, baianos e muitos outros, todos eles pioneiros. Por último, chegaram os paulistas, gaúchos, paranaenses, que vieram trazer o plantio da soja e também a força do progresso constante no município. Em 1950, um pequeno povoado de casas residenciais, pertencentes aos fazendeiros da região, recebeu a denominação de patrimônio Amarra Cabelo, pois existia ali um córrego onde os viajantes paravam para dar um retoque na indumentária. Os mais antigos moradores contam que as mulheres, quando havia festa na cidade, aí arrumavam ou amarravam os cabelos. O distrito criado com a denominação de Pedro Gomes
pela Lei Estadual número 1161, de 19 de novembro de 1958, sendo subordinado ao município de Coxim, elevado à categoria de município com a denominação de Pedro Gomes, pela Lei Estadual número 1942, de 11 de novembro de 1963, desmembrado do município de Coxim e instalado em 22 de maio de 1965. Em 1977, o município de Pedro Gomes passa a fazer parte do atual estado do Mato Grosso do Sul. Turismo de Pedro Gomes. Cachoeira da Água Branca. Pedro Gomes conta com diversos pontos turísticos. Dentre todas, podemos citar a principal, a Cachoeira da Água Branca, com 86 metros de altura. Possui trilhas para chegar até o topo e a base da cachoeira vislumbra-se um belíssimo visual. Entre os pontos turísticos de Pedro Gomes estão Balneário, Estância Dallas, Água Branca, Cachoeira Branca, Cachoeira Tauá, Flora de Pedro Gomes, Morro Timbiari, Raudos das Bromélias, Salto dos Macacos e Salto do Tauá. Pedro Gomes conta também com uma emissora de rádio, a Rádio Nova FM 94.3 de Pedro Gomes, daqui do estado do Mato Grosso do Sul. Eu termino mais uma vez este relato histórico de mais uma cidade daqui do estado do Mato Grosso do Sul, que é a cidade de Pedro Gomes, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Até uma próxima oportunidade.